Olá, pessoal! Meu nome é Lívia, eu sou professora de gramática do Colégio Oficina do Estudante e hoje a gente vai falar de um assunto que apavora a maioria de vocês, que é a predicação verbal ou a transitividade verbal, né? Mas antes da gente começar, roda a vinheta. Pessoal, antes da gente começar, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like, tá bom? Essa aula é uma continuação, ó, aula 3, é uma continuação de outras duas aulas que a gente já falou de uma introdução à análise sintática e dos termos essenciais sujeito e predicado, tá? Se você não assistiu essas outras aulas, não esquece de voltar lá, eu vou deixar aqui no card essas aulas para vocês, tá? Mas assistam as aulas antes da sequência aqui. Vamos lá então, predicação verbal. Predicação verbal é a mesma coisa que transitividade verbal, tá? Nada mais é do que o estudo dos verbos dentro da análise sintática, né? E para a gente estudar os verbos dentro da análise sintática, a gente primeiro precisa entender que os verbos eles podem ser divididos em dois grandes grupos, né? Os verbos de ação. O que são os verbos de ação? Os verbos que indicam uma ação, o que o sujeito fez, né? Esses verbos, a gente fala que tem um conteúdo semântico, eles têm um sentido próprio, eu consigo ilustrar, né? Então, a mulher correndo, correr é um verbo de ação. Escrever, dormir, são verbos de ação. Eu consigo tirar uma foto, desenhar a pessoa realizando essa ação, certo? Esses são verbos de ação. Toma cuidado que quando a gente fala verbo de ação, tem aluno que acha que é ação do filme de ação, que tem que estar suando. Qualquer coisa que o sujeito fez, qualquer verbo que tenha um conteúdo semântico, é um verbo de ação, tá? Então, você fala, eu parei. Mesmo que eu não tenha mexido um único músculo, foi uma ação do sujeito. Então, a gente tem um verbo de ação, tá? Se o verbo não é de ação, se ele não indica uma ação, ele vai ser o que a gente considera verbo de ligação ou verbo de estado, tá? Percebam aqui, ó, o menino está triste. Eu não consegui ilustrar o verbo estar, eu precisei ilustrar o triste, né? Não tem como eu ilustrar o estar, porque o verbo de ligação, ele não tem um conteúdo semântico, um sentido, certo? Ele está ali, como o próprio nome diz, para ligar uma característica ao sujeito, para indicar um estado do sujeito, uma mudança de estado do sujeito. Então, primeiro passo quando a gente quer classificar os verbos sintaticamente é dividir nesses dois grupos grandes. Se o verbo é de ação ou de ligação, tá? Não tem um terceiro grupo, não tem um caso que o verbo é as duas coisas ao mesmo tempo, ou é um ou é outro. Uma dica. Quando você descobre que o verbo é de ação, dificilmente você erra, mas às vezes você se confunde no de ligação. Então, antes de falar que o verbo é de ligação na prova, confere se o verbo é mesmo de ligação. O nome diz verbo de ligação. O que o verbo de ligação faz? Ele liga. Liga o quê? Uma característica ao sujeito. Então, confere se o verbo está fazendo isso antes de botar na prova que é um verbo de ligação, certo? Então, vamos entender melhor primeiro o verbo de ligação, que é o mais fácil. Tranquilinho o verbo de ligação. Então, como eu falei, o verbo de ligação ele não indica ação e ele serve para ligar uma característica ao sujeito. Essa característica vai ser chamada de predicativo do sujeito. Então, vamos ver um exemplo aqui para ficar mais fácil. Ó, meu cachorro estava feliz. Esse estava não está indicando uma ação do cachorro, certo? Então, é um verbo de ligação. Vamos conferir se é mesmo um verbo de ligação. Como que eu faço isso? Achei o verbo, acho o sujeito. Pergunta quem ou que antes do verbo. Quem que estava feliz? O meu cachorro. Meu cachorro é o sujeito, certo? Feliz é um termo que está fora do sujeito, ele está lá no predicado, dando uma característica ao sujeito, certo? Então, esse verbo estava, o que ele está fazendo? Ligando uma característica ao sujeito. Ele é um verbo de ligação, tá? E esse feliz, o que é o feliz? É um termo que está lá no predicado, lembra? O predicado é estava feliz. O feliz está lá no predicado, caracterizando o sujeito. Isso é o que a gente chama de predicativo do sujeito. Então, o verbo de ligação, ele liga o predicativo do sujeito ao sujeito. Mais para frente, a gente vai fazer uma aula falando especificamente do predicativo, que pode ser do sujeito ou do objeto. Mas aqui é importante que você entenda o verbo de ligação, e o verbo de ligação, ele liga o predicativo do sujeito ao sujeito, certo? Não existe verbo de ligação se eu não tiver predicativo do sujeito. Outro exemplo para ficar mais fácil, né? Vamos lá, outro cachorro. Esse cachorro parece bravo. De novo, esse parece não é um verbo de ação, ele não está indicando uma ação do cachorro. Se você quisesse fazer um desenho, você não consegue fazer o desenho do parece, você faz o desenho do bravo, certo? O verbo de ligação, quando você for estudar lá o predicado, você vai ver que o verbo de ligação, ele nunca vai ser o núcleo do predicado.
né? Porque ele não carrega em si a informação mais importante ali do predicado. Então, nesse caso, o verbo de ligação parece. Vamos conferir. Como que eu confiro? Acho o sujeito. Quem que parece bravo? Esse cachorro. Esse cachorro é o sujeito. Esse verbo, ele está ligando uma característica, bravo, ao sujeito, esse cachorro, certo? Então, o parece é um verbo de ligação e o bravo é o predicativo do sujeito, certo? Moleza? Então, descobriu que o verbo é de ligação é só isso. O verbo de ligação acabou, tá? Se o verbo for de ação, aí sim que o bicho começa a pegar, né? Quando o verbo é de ação, aí você tem que ver se o verbo é transitivo ou intransitivo, certo? Vamos por partes. Então, o que é um verbo intransitivo? Antes de decorar, né, o verbo intransitivo é o verbo que tem sentido completo e tal, vamos entender o que significa transitivo. Transitivo e intransitivo vem de transitar. O que é transitar? É circular, é se deslocar, certo? Pensa assim, você comprou uma mercadoria lá da China, aí você está ansioso querendo saber onde está. Você entra lá e vê que a mercadoria está em trânsito. O que significa que ela está em trânsito? Que ela já saiu lá da China, mas ela ainda não chegou aqui, ela está se deslocando até você, certo? Então, transitar vem daí, tá? A gente associa transitar com trânsito, congestionamento, né? Mas não necessariamente precisa ser usado nesse sentido. Então, quando a gente fala do verbo transitivo, o verbo transitivo é o que tem que transitar, que tem que circular, caminhar na oração. Por que ele teria que fazer isso? Porque sozinho ele não tem sentido completo. Então, ele vai precisar transitar no texto para se ligar a alguma coisa que vai completar o sentido dele. E o verbo intransitivo é o que não precisa transitar. Lembra que esse in é um prefixo de negação. Feliz, infeliz. O que é infeliz? Que não é feliz. Então, o intransitivo é o que não precisa transitar. Porque sozinho ele se garante, ele tem sentido completo. Ele não precisa se ligar a nenhum termo para ter a ideia dele completa, tá? Então, olha aqui, por exemplo, o bebê chora, né? Quando eu falo o bebê chora, esse verbo chorar sozinho, ele já é suficiente para você entender o que o sujeito fez, né? Eu posso falar quando ele chora, onde ele chora, porque ele chora, mas eu não preciso. Se eu só disser o bebê chora, você já entendeu o que aconteceu com o sujeito. Esse verbo não precisa transitar. Ele sozinho pode formar o predicado. Então, isso é um verbo intransitivo, certo? Outro exemplo de verbo intransitivo, o homem caiu. Esse verbo caiu sozinho já é suficiente para você entender o que aconteceu com o sujeito. Ele caiu. Você pode contar onde ele caiu, como ele caiu, mas não precisa. Se você só falar caiu, você entende o que aconteceu. O verbo sozinho se garante, ele tem sentido completo. Verbo intransitivo também. Mais um exemplo de verbo intransitivo. O avião decolou. De novo, o verbo sozinho já se garante, já tem o sentido completo. Ele não precisa se ligar a nenhum termo. Então, eu tenho o verbo intransitivo. Mais pra frente, a gente vai falar dos adjuntos adverbiais. E aí vocês vão ver que é possível eu ter termos formando o predicado junto com o verbo, mas isso não muda o fato dele ser intransitivo. Então, se eu dissesse, o avião decolou de madrugada, esse de madrugada estaria no predicado junto com decolou, mas o verbo decolou continua tendo sentido completo. Esse de madrugada está dando só um detalhe a mais para o verbo, tá? A gente vai estudar mais para frente que isso é o adjunto adverbial. Combinado? Então, o verbo de ação, se ele tem sentido completo, ele é um verbo intransitivo. E parou aí, você não tem que fazer mais nada, tá? Agora, se ele não tem sentido completo, significa que ele vai ter que transitar na oração para se ligar a um complemento. Então, ele vai ser classificado como verbo transitivo. Aí a gente tem que parar com calma e analisar, porque existem 3 tipos de verbos transitivos. O verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto e o verbo transitivo direto e indireto, certo? Então vamos com calma. Ó, eu amo. Se eu chegar para vocês fora do contexto, né, vocês não me conhecem, eu chego aqui, oi gente, tudo bem? Eu amo. E paro aí. Vocês vão falar, tá louca, professora? Termina. Você ama o quê? Você ama quem, né? Esse verbo amar, ele não tem sentido completo. Ele sozinho não pode formar um predicado, tá? Mesma coisa se eu chegar para vocês e falar, gente, eu gosto. Quem gosta, gosta de algo, de alguém. A frase fica incompleta se eu paro no gosto. Porque esse verbo não tem sentido completo, ele precisa de um complemento. Esse complemento vai ser o objeto que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas por enquanto o importante é a gente ter entendido que esses verbos são transitivos, ok? Então vamos lá. O que eu amo? Coxinha?
Então, se eu disser eu amo coxinha, aí o sentido está completo. O que esse verbo teve que fazer, gente? Ele teve que transitar na oração para se ligar a um complemento. Por isso que ele é classificado como transitivo. Olha aqui, eu gosto de coxinha. Agora a ideia está completa. O que esse verbo gosto teve que fazer? Transitar na oração e se ligar a um complemento. Então, ele também é um verbo transitivo. Só que existe uma diferença entre esses dois, né? Nesse primeiro caso, o que aconteceu? Eu consegui colocar o complemento do verbo logo depois do verbo. Eu não precisei colocar nenhuma palavrinha ligando o complemento ao verbo. Nesse caso, não. Para ligar o complemento ao verbo, eu precisei colocar esse de, né? Então, esse de é o que a gente chama de preposição. Então, qual que é a diferença desses dois? No primeiro caso, o complemento vem direto depois do verbo. Eu não preciso de nenhuma palavrinha ligando. Então, eu vou dizer que esse verbo é transitivo direto, que a gente abrevia como VTD, tá? E aqui embaixo, se eu preciso de preposição, o verbo vai ser transitivo indireto, que a gente abrevia como VTI, certo? Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Essa é a diferença entre os dois, tá? Ah, professora, agora complicou tudo. Eu não sei o que é preposição. Se você não sabe o que é preposição, vai complicar um pouco, mas ainda tem solução, tá? Pensa assim, uma dica que eu sempre dou para vocês. Se você não sabe o que é preposição, pensa sempre de uma maneira mais genérica com algo ou com alguém. Quem ama, ama algo ou alguém, certo? Eu precisei de alguma palavrinha ligando algo, alguém ao verbo? Não. Então eu não preciso de preposição aqui. Toma cuidado porque eu posso pôr artigo, eu posso pôr pronome, mas isso não vai mudar o fato de ser transitivo direto. Então eu poderia falar, eu amo a coxinha da minha avó. Esse a que tá aqui não seria preposição, tá? Como eu tenho certeza? Porque eu não precisei do a aqui, certo? Quando eu preciso de preposição, a preposição vai aparecer ligando algo, alguém ao verbo. Se ela não aparece aqui, é porque o verbo não exige preposição. Então, pode ser que eu tenha lá no complemento do verbo um artigo, um pronome, mas não vai ser preposição, tá? Então, quem confunde preposição com artigo, preposição com pronome, com numeral, toma cuidado e pensa sempre assim, que aí fica difícil de errar, né? Olha no caso do gosta, ó. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Para ligar o algo, alguém ao verbo, eu precisei de uma palavrinha. Essa palavrinha é a preposição. Quando eu preciso de preposição aqui, eu vou precisar de preposição na frase. Então, esse verbo é transitivo indireto. Se você pensar assim, você não vai errar, não vai confundir artigo, pronome com preposição. Fechado? E aí tem um detalhe, né? O que complementa o verbo transitivo vai se chamar objeto, tá? Essa é a função sintática do termo coxinha. Todo verbo transitivo não tem sentido completo, então, obrigatoriamente, ele precisa de um complemento. Esse complemento do verbo transitivo é chamado de objeto. E é sempre igual. Se o verbo é transitivo direto, o objeto é direto. Se o verbo é transitivo indireto, o objeto vai ser indireto. Não tem exceção, é sempre igual. O objeto direto, então, é o que completa o verbo transitivo e não tem preposição. O objeto indireto completa o verbo transitivo indireto e tem preposição, tá bom? Mais um exemplo só para ter certeza se vocês acertaram, entenderam aí. Ó, eu emprestei. Se eu chegar para vocês fora do contexto, do nada, vocês, gente, emprestei. A ideia tá completa? Não, né? Vocês vão falar, emprestou o quê? Emprestou para quem? Esse caso do emprestei é um pouco diferente dos outros dois, porque para a ideia estar completa, eu vou precisar de dois complementos. Quem empresta, empresta algo a alguém ou para alguém, certo? Eu vou precisar de dois complementos. Um que vai aparecer sem preposição, quem empresta, empresta algo, e o outro que vai precisar da preposição, a alguém. Esse complemento que aparece sem preposição vai ser o objeto direto, e esse que aparece com a preposição vai ser o objeto indireto, certo? Vamos olhar numa frase, então, como ficaria isso. Eu emprestei o quê? O meu livro. Quem empresta, empresta algo. O que eu emprestei? Meu livro, certo? A alguém. A quem que eu emprestei? Ao diretor. Ao diretor é o objeto indireto. Cuidado, o meu não é preposição. Meu é pronome possessivo. Como é que você vai saber? Se eu não preciso da preposição aqui, eu não preciso da preposição aqui também, certo? E aqui, ó, esse a, lembra que o a, quando se junta com o artigo o, vira ao, né? Então, o ao nada mais é do que a preposição a que eu precisei aqui, com o artigo o, porque é o diretor. Se fosse a diretora, aí seria o a com crase.
que é a junção da preposição a com o artigo a, certo? E como que eu vou classificar esse verbo então, professora? Uai, ele é um verbo transitivo, ele precisa transitar para se ligar ao complemento. Ele tem um objeto direto, então ele é um verbo transitivo direto. Mas também tem indireto, então é um verbo transitivo direto e indireto. Tem algumas gramáticas que chamam também de verbo bitransitivo, porque tem duas transitividades. Certo? Tranquilinho, pessoal? Então, só para a gente encerrar, o verbo transitivo é o que precisa de complemento. Esse complemento do verbo transitivo se chama objeto, certo? Então, o que é o objeto? É o termo da oração que completa o sentido do verbo transitivo. Tanto o objeto direto, que é o sem preposição, quanto o indireto com preposição, são considerados termos integrantes da oração. Por quê? Porque eles aparecem completando o sentido de um termo. Beleza? Então, isso pertence. Esse verbo pertence tem sentido completo? Não, certo? O que pertence, pertence a algo ou a alguém. Pensa aí. Precisa de complemento. Ele tem que transitar na oração para se ligar ao complemento. Então, é um verbo transitivo. Precisa de preposição. Entre o algo, alguém e o verbo, a gente tem aqui o a. Esse a é a preposição. Então, esse verbo vai ser transitivo e indireto, ok? Vamos completar. Isso pertence ao diretor. Eu dou essa frase na prova e pergunto, qual a função sintática de ao diretor? Pensa aí, está completando o sentido do verbo transitivo. O que completa o sentido do verbo transitivo é o objeto. Tem preposição, é o objeto indireto. Beleza? Fácil? Eu comprei. Sentido está completo? Fora do contexto. Não. Quem compra, compra algo, alguém. Na época dos escravos, dá para comprar um jogador de futebol, né? Quem compra, compra algo, certo? O que eu comprei? Eu comprei um livro, certo? Um livro está completando o sentido do verbo. Não tem preposição. Esse um é artigo. Olha aqui, ó, eu não precisei pôr um aqui, porque esse um não é preposição, certo? Completa o sentido do verbo, não tem preposição. Qual que é a função sintática de um livro? Objeto direto. Certo? Então, dica. Sempre que o verbo for transitivo, precisa existir objeto na oração. Portanto, não existe verbo transitivo sem objeto e não existe objeto sem verbo transitivo. Você descobriu que o verbo é de ligação? Não vai ter objeto naquela oração. Você descobriu que o verbo é intransitivo? Não vai ter objeto naquela oração. Agora, você descobriu que o verbo é transitivo? Tem que ter um objeto naquela oração. Beleza? Viram como não é difícil? Próxima aula a gente continua. Até mais, pessoal!